A minha participação no Pinga Fogo foi interessante, porque eu não era da equipe. Aliás, não havia nenhuma mulher na equipe. Mas como era um pinga-fogo especial e o pessoal reconhecia que ia ser um programa de grande repercussão, resolveram colocar uma mulher. O Herculano Pires, que deve ter me indicado, porque eu havia feito uma série de reportagens sobre religiões. Tinha participado, na época da ditadura, a gente não tinha tanto campo de trabalho e ficava inventando moda, vamos dizer assim. E essas religiões diferentes, budismo, espiritualismo, as religiões espiritualistas, hinduísmo e Testemunha de Jeová e Umbanda, eu andei convivendo com todas elas. E o Herculano Pires foi meu anfitrião em algumas sessões espíritas, inclusive de levitação, não só de incorporação, mas de movimentação de corpos. Eu acho que foi ele que me indicou, porque eles queriam pôr uma mulher. E uma mulher que não fosse totalmente leiga em assuntos de religião. Embora não fosse espírita, mas que tivesse algum conhecimento. Inclusive, era impossível a um jornalista não saber quem era Chico Xavier, não reconhecer a importância do Chico Xavier. Mas eu tinha um hábito, quando fazia qualquer tipo de entrevista, que era limpar a minha cabeça. Não sou contra, não sou a favor, não vou com o espírito pré-concebido. Não tenho nada de preparado, vamos dizer, ou para exaltar ou para criticar. Eu vou com a cabeça em branco, só com conhecimento do assunto, mas sem predisposição a nada. E assim, quando eu vi o Chico Xavier entrar no palco, eu pensei, há uma figurinha que não era um homem bonito, nem exuberante, nem transcendia a força que ele realmente tem. Ele era uma figura um pouco apagada. E eu tive a impressão de que eu ia fazer uma entrevista mais chinfrim, mais pífia. E quando ele começou a falar, foi um impacto tremendo. Eu tive uma emoção enorme de ver uma pessoa que aparentemente não seduzia assim, espiritualmente seduzir completamente. Não só a mim, mas aos outros participantes também. Ele levou a mesma situação. Eu percebi, tinha pessoas ali que foram para fazer o espírito de porco, o advogado do diabo, e não conseguiram. Não conseguiram, engasgavam na hora de fazer perguntas indiscretas, perguntas críticas, na hora de pôr o Chico Xavier em má situação. Porque ele era absolutamente autêntico, honesto, puro, e de uma espiritualidade que não se podia de jeito nenhum pôr em dúvida. Então, o programa começou com alguma crítica, alguém querendo ser advogado do diabo, e acabou com todo mundo amando o Chico Xavier de paixão. E eu, que tinha ido com o espírito mais aberto, menos prevenida, querendo mesmo saber fazer. O jornalista é a pessoa que não existe, o repórter. Ele leva o fato ao leitor sem a sua participação na história. Mas não deu. Não deu. Acabei também fazendo perguntas que lhe propiciavam a propaganda da sua doutrina, porque ele
assim levava a gente. Ele levava as pessoas a uma dimensão um pouco diferente, eu acho. Levava a gente a exaltá-lo sem a gente querer exaltar. Mas as perguntas eram todas favoráveis. De início, não tanto, mas depois as perguntas eram para que ele fizesse propaganda da sua doutrina, da sua atuação, dos seus trabalhos. Ninguém mais punha em dúvida a mediunidade, ninguém punha em dúvida a psicografia, porque, inclusive, o trabalho social do Chico era muito grande. O trabalho social, o amor dele ao próximo, era uma coisa que ficava evidente. Como se fosse mal comparando, é claro, mas o Cristo diante dos seus julgadores. Uma situação que não levava, nós não éramos julgadores, nós queríamos apenas extrair coisas dele, mas não só favoráveis, mas que ele também caísse em alguma contradição, mas era impossível, porque o Chico Xavier era uma pessoa total, uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de uma espiritualidade que transcendia, uma pessoa de uma honestidade total, de uma sinceridade, inclusive para coisas que não eram tão favoráveis à religião. Eu lhe fiz uma pergunta, por exemplo, se o espírito nasce sempre homem ou se nasce uma vez homem, outra vez mulher, como ele tinha dito que em matéria de classe social, em matéria de parentesco, em matéria de outras coisas, os espíritos variavam muito. Eu lhe perguntei se o espírito masculino podia nascer homem, mulher, e ele deu uma resposta interessante. Quer dizer, não é aquela pergunta que mais enaltecesse a religião. Dizer, não, pode nascer homem, mulher. Mas, olha, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida no jornalismo. Acho que, tirando a morte do Che Guevara, foi o que mais me marcou em tudo que eu fiz, muitos anos de trabalho jornalístico. E algo assim muito, muito especial e muito emocionante. O que aconteceu comigo e com meus colegas durante aquelas horas de entrevista. A mudança que se operou na nossa personalidade, na nossa visão de religião, na nossa visão de mundo, não só na nossa visão de Chico Xavier. Ele mudou alguma coisa em todos nós.